Olá, alunos. Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui nos nossos vídeos o estudo da introdução da geometria plana. Tá? Eu vou estar apresentando os elementos mais básicos da geometria plana e com isso posteriormente estudarmos mais profundamente ângulos, cálculo de área, cálculo de volume, etc. Elementos da geometria métrica, ok? Bom, então vejamos. Existem os conceitos primitivos da geometria plana que vocês estão vendo aqui na tela. Né? Como é que eu represento um ponto? Para representar um ponto, eu utilizo uma letra maiúscula. Então, é simplesmente isso: ponto A, ponto B, ponto C, ou seja, pontos A, B e C. Então, quer representar um ponto, faz o ponto e nomeia ele com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ponto E, ok? Reta. Reta é um ente da geometria plana que não tem começo, não tem fim e é infinito. Como que nós representamos? Com uma letra minúscula, reta R. Poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser reta D e assim sucessivamente. Ok? Então aqui nós temos a reta R. Semirreta, tá? Semirreta. Toda semirreta ela tem começo, mas não tem fim. Então nós temos aqui a semirreta começando em A e indo para o infinito. Como é que nós representamos? Geralmente pega-se um ponto qualquer na reta, colocar um ponto B aqui, tá? Na semirreta, e fazemos assim, ó. Semirreta começando em A, passando por B. Semirreta AB, ok? Segmento de reta. Como que nós representamos um segmento de reta? Segmento de reta AB. Começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A. Então, essas duas representações são referentes a este segmento AB. Então, segmento AB é isso daqui. E poderíamos também fazer outros segmentos, né? Então, por exemplo, segmento CD começa em C e termina em D. E aí vai variar o tamanho do segmento, enfim, uns são maiores, outros são menores. Por exemplo, eu poderia colocar a medida do segmento CD é igual a 10 centímetros, tá? Ok? Aqui nós temos um plano. O que é um plano? Eu costumo dizer aos meus alunos que plano é uma folha de sulfite infinita, ok? Imagine uma folha de sulfite, ou imagine a mesa, só que uma mesa infinita, uma mesa retangular. Então tá aqui, ó. Como que nós representamos? Por uma letra grega, plano alfa. Poderia ser beta, poderia ser gama, poderia ser teta e assim sucessivamente, ok? Então, plano alfa. Esses são os conceitos mais elementares aí: ponto, reta, plano, semirreta, segmentos. Então, aqui nós vamos falar um pouco dos segmentos. Então, imagine um segmento AB qualquer. Tá aqui um segmento, tá? Segmento e assim sucessivamente. Congruência de segmentos. Nós dizemos que dois segmentos são congruentes quando tem a mesma medida. Então, se eu fizer esse segmento aqui, CD, e ele tiver 3 centímetros, e um outro segmento, FG, também tiver 3 centímetros, nós vamos dizer que o segmento CD é congruente, esse é o símbolo para congruência, ao segmento FG. É assim que se representa, congruência. Segmentos colineares. Dois ou mais segmentos são colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Então, por exemplo, ó,
Aqui, ó, A, B, C. Então, o segmento AB, ele é colinear com o segmento BC. Poderia colocar aqui, ó, F, um pequenininho, e G. Dizer que o segmento AB, ele é colinear com o segmento FG. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Observe que aqui eu tenho vários segmentos. Tem um segmento AB, tem um segmento AC, tem um segmento CF, tem um segmento CG, tem um segmento BG. Todos eles são colineares, ok? Agora, dado um segmento qualquer x e y, nós dizemos que o ponto M é médio do segmento quando ele divide o segmento em dois congruentes, ou seja, xm é congruente a my. Tudo bem? Esse ponto médio ele é único, ou seja, se aqui é 5, aqui é 5, ok? Então, é isso. Poderíamos fazer um exercício assim. Se xm fosse 2x mais 1 e my fosse x mais 3, então resolvendo essa equação, o x está positivo e negativo, 2x menos x, o 1 está positivo e negativo, 3 menos 1, 2, então significa que x é igual a 2. É um exercício simples aí para calcular o valor de x, né? Uma vez que ele dissesse que o ponto M era o ponto médio do segmento, ok? Região convexa. Então, dado uma região qualquer, ok? Uma região qualquer do plano. Uma região é convexa quando você pegar dois pontos quaisquer nela, e unir. O segmento formado por esses dois pontos tem que estar contido nessa região. Essa região não é convexa. Observem. Esse segmento está contido. Mas e se eu pegasse este daqui, ó? Um ponto... deixa eu ver. Um ponto aqui. E outro ponto aqui. Se eu unir esses dois pontos, observe que esse segmento azul, ele não está inteiramente contido nessa região, logo ela não é convexa. Agora, esta região é convexa. Quaisquer dois pontos que vocês pegarem e unir, o segmento formado por esses dois pontos vai estar nessa região, não importa onde. Logo, é uma região convexa. Tudo bem? Ângulos. Quando nós falamos de ângulos, nós estamos falando de uma região, tá? Então, ângulo nada mais é que a reunião de duas semirretas de mesma origem. Tá aqui. Isso é o ângulo. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto O, ponto B, ponto C. As semirretas OB e as semirretas OC são os lados do ângulo. O ponto O, ele é chamado vértice do ângulo. E essa parte de dentro aqui, ó, é chamado região interna do ângulo, tá? Os lados com a região interna é chamado região angular. Tudo bem? Então, o que é um ângulo? Você pode pensar em uma fatia de pizza infinita, porque o ângulo, ele não é só isso que você está vendo. É a semirreta, como nós falamos, ela tem começo e não tem fim. Então, esses são os lados, tá? Então, a região angular é um pedaço de uma fatia de pizza infinita. Tem começo, a semirreta, e não tem fim. Essa parte de dentro vai para o infinito. Tudo bem? Continua. E vai abrindo cada vez mais, tá? Continua e vai indo. Isso é o ângulo. Ok? Temos aqui agora ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que é um ângulo consecutivo?
quando os dois ângulos são consecutivos. Então vamos pegar aqui, ó. Observem que eu tenho aqui, ó, vamos colocar O, A, vou colocar C e vou colocar aqui, ó, B. Observem que nós temos três ângulos aí. Ué, como três ângulos? Sim, temos o ângulo A, O, B, é assim que nós representamos um ângulo. Nós temos o ângulo AOB, nós temos o ângulo AOC, acento circunflexo sempre no vértice, e o vértice vai sempre, o ponto que representa o vértice vai sempre no meio. E temos o ângulo BOC. Bem, então aqui está o ângulo AOB, aqui está o ângulo BOC, que é essa região, e aqui está o ângulo AOC, ok? Quando dois ângulos são consecutivos, quando um lado deles é comum aos dois, eles são consecutivos e eles têm pontos internos comuns. Observem que o ângulo AOB é consecutivo com o ângulo AOC. Resumindo, o ângulo AOB está dentro do ângulo AOC, ou seja, tem pontos comuns. Quando dois ângulos são adjacentes, quando o que eles têm de comum é apenas o lado. Então, o ângulo BOC ele é consecutivo ao ângulo AOB, ou seja, um não invade o espaço do outro. Tudo bem? Um não vai invadir o espaço do outro de jeito nenhum. Ou seja, os ângulos BOC e AOB eles são adjacentes. A única coisa que eles têm em comum é o lado OB, certo? Então, ó, o ângulo AOB é este aqui, e o ângulo BOC ele começa aqui também, ó, tá vendo? É esse. A única coisa que eles têm em comum é o lado. Não tem pontos internos comuns. Logo, eles são adjacentes. Congruência de ângulos. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida, né? Ou seja, um pode ser encaixado no outro. Então, se eu tiver um ângulo assim de 30 graus e o outro qualquer de 30 graus, então eles serão congruentes, ok? Não tem muito o que falar sobre isso. Dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida, ou dá para um sobrepor o outro. Um ângulo ele é reto quando ele tem 90 graus, é uma quina perfeita. Nós representamos assim, ó. Bem? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, esse quadradinho e aqui o ponto, ó, A, ó, B é igual a 90 graus. Geralmente vai vir um símbolozinho assim, ó, aparecendo o número 1, dizendo que ele tem 90 graus, tá? Para dizer que ele é uma região, um segmento de reta que é perpendicular. Então, por exemplo, se eu tenho um segmento aqui AB e eu faço essa reta interceptando o segmento AB formando 90 graus, então vou chamar aqui de reta R. Eu estou dizendo que a reta R é perpendicular ao segmento AB. Logo vai formar um ângulo de 90 graus e aqui também é 90 graus, formando uma meia-lua que é 180 graus. Pessoal, então a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Dê um like, curta, se inscreva no canal, compartilhe para você ajudar o tio Robson. Por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal, e Deus abençoe.